Boa tarde, doutor Helder. Boa tarde, minha linda, como é que você está? Meu conterrâneo Que da alegria. cidade, do estado maravilhoso, né? Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho da sua trajetória e falar um pouco do seu excelente trabalho aqui sobre a parte de implante. Para os nossos formantes em odontologia, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho da sua trajetória, como foi na faculdade, escolher essa especialização. Bem, vamos lá. Em primeiro lugar, agradeço muito o convite de vocês de estar aqui. É uma honra para mim estar aqui, representando a Unisurge, falar um pouco de nossa vida acadêmica, de nossa vida profissional. Dizer que fico muito à vontade nesse ambiente, porque isso me lembra uma memória afetiva muito gostosa na faculdade, onde eu tinha, juntamente com o colega Luiz Amaral, Marcos Ventura, um programa de rádio. Então a gente ficava das 10 da noite às 24 horas, né, de 22 às 24 horas, no nosso programa de rádio. E isso aqui era uma alegria, uma delícia muito grande. E conciliava isso com a faculdade? A gente saía da aula, quarta-feira, 10 da noite, e ia direto para a rádio. Era assim, uma coisa muito bacana, chamava Odontofest. Éramos líderes de audiência na época. E dizer que era tudo muito mais difícil na época, né, minha linda? A gente tinha, por exemplo, na Bahia, a gente tinha apenas 2 faculdades de odontologia, o que me fez vir para o Rio de Janeiro, essa cidade maravilhosa que nos abraçou, Volta Redonda, onde eu fiz minha faculdade lá. Tive grandes amigos, tenho grandes amigos, grandes professores que colaboraram com essa trajetória minha até chegar aqui. E dizer que hoje em dia as coisas ficaram muito mais fáceis. Hoje a gente tem uma gama de faculdades disponíveis, qual a gente não precisa se deslocar tanto, mas que a odontologia ela é uma área promissora, é uma área maravilhosa da vida, sem dúvida nenhuma ela o é. Porque a gente consegue restabelecer, restaurar o momento mais lindo do ser humano, que é o sorriso, né? Isso daí eleva a autoestima, e a gente nessa parte reabilitadora de implantes, então, quando a pessoa está perdida na sua função mastigatória, perdeu toda aquela condição de sorriso, de mastigar, e a gente poder devolver isso é sem dúvida nenhuma fantástico. E o que motivou o senhor ir para a especialização do implante? Bem, vamos lá. Quem me estimulou, quem me aguçou essa ideia foi um grande amigo, Marcelo Teles, que era protesista, é um parceiro, amigo, irmão, que eu fazia para ele a parte de periodontia, de cirurgias periodontais. Aí ele me instigou assim: Helder, eu sou reabilitador, preciso de uma pessoa que faça implante. Pô, em 2000, lá se vão 24 anos, né? 24 anos. Em 2000 eu comecei a estudar, falei assim: rapaz, é cirurgia, eu gosto muito de cirurgia, eu curto cirurgia, eu vou me aprofundar nesse mundo maravilhoso que era a implantodontia. Olha que a implantodontia de lá para cá evoluiu fantasticamente, né? Então eu agradeço primeiro a Deus e segundo a esse parceiro, amigo e irmão chamado Marcelo Teles, que me acendeu a fagulha da implantodontia, e eu estou aqui hoje. Trabalhar com uma parceria ali, que querendo ou não, até hoje a gente ainda precisa, né? Para muitos casos, né? Sem dúvida. E aí o senhor se especializou em qual faculdade? Eu me especializei pela Universidade Federal Baiana, Universidade Federal da Bahia, e fui da primeira turma de especialistas. Isso em 2003, a primeira turma, terminei em 2005 a especialização. E hoje já com pós-doutorado? É uma caminhada. É uma trajetória longa. Fiz mestrado na Escola Baiana de Saúde, Medicina e Saúde Pública, também na Bahia. Doutorado na Faculdade Federal Fluminense do Rio de Janeiro e pós-doutorado também na Universidade Federal Fluminense do Rio de Janeiro, a quem aqui eu agradeço a minha orientadora, mãe científica, como eu costumo dizer, juntamente com alguns colegas, doutora Mônica Calazans, que me abraçou de uma forma mais que maternal. E assim, para falar para os acadêmicos, né? Questões de facilidade na cirurgia, a tranquilidade, o que mudou de antigamente para hoje, questão até de previsibilidade?
A previsibilidade é um ponto importante na gente, no nosso tratamento com implantes, né? A previsibilidade está sempre vinculada à técnica cirúrgica, e essa técnica cirúrgica, com o passar do tempo, ela foi facilitada. Hoje a gente tem, por exemplo, as nossas cirurgias guiadas, que a gente não precisa mais abrir aquele retalho, a gente não precisa mais de um tempo cirúrgico maior para a gente poder reabilitar nossos pacientes. Então, tudo isso forma uma condição de melhor atendimento, de melhor preparação e de melhor condição de manipulação dos nossos pacientes. Então, essa evolução, essa condição, nos dá muita garantia de um prognóstico, de uma previsibilidade maior. E é bom para o paciente, é bom para o dentista de hora clínica, o resultado é melhor para todo mundo. E assim, uma questão, até essa questão de estudos, né, na área que a gente está, né, que antigamente era menos, mas agora está investindo mais nessa parte de implantodontia, dando suporte, querendo ou não, de instrumentais, de tudo para facilitar e ser mais tranquilo para vocês, né? Claro, claro. O instrumental é um primeiro passo para o sucesso garantido na cirurgia, né? Porque se a gente tem um instrumental de qualidade, ele por si só já facilita a nossa vida. Agora, se você trabalha com... Imagina, vamos pôr um exemplo prático. Você vai cortar um pão. Se você não tiver uma serra, uma faca de serra, você vai pegar uma serra que não está com os dentes afiados, você vai passar ali uma semana cortando para poder você ter, e você vai ter o próprio pão, não vai estar com aquelas características bonitas de um corte preciso. Então, o instrumental é o primeiro investimento que qualquer profissional tem que fazer na sua vida, seja em qualquer área. Seja em qualquer área. Eu costumo dizer para os meus alunos que o instrumental é a mão deles durante a cirurgia. Então, se você está com a mão leve, a mão limpa, uma mão séria, segura, você vai ter condições de fazer uma cirurgia leve e segura da mesma forma. Agora, se você tiver com o instrumental meia boca, como a gente costuma dizer na Bahia, a qualidade final acaba comprometendo, né? Principalmente se a gente for da cirurgia gengival, né? E o pós-operatório do paciente também acaba, claro, né, sendo mais chatinho. E qual conselho você daria para esses acadêmicos que vê o senhor no dia a dia trabalhando, vê o trabalho do senhor, a trajetória do senhor, qual conselho você daria para eles já sair com diferencial aí na carreira? Primeira coisa de tudo e básica: estudo, literatura científica, ponto. Segundo, dedicação. E a dedicação, ela não está em horas trabalhadas, ela está em estudo, em horas trabalhadas, em materiais, em vontade de aprender. A trajetória é longa, mas ela é garantida, desde que você se empenhe. Eu não conheço ninguém que tenha se frustrado com a odontologia, que tenha se empenhado nesse campo, com esse direcionamento. Não conheço. Agora, eu já vi alguns fracassos, algumas pessoas desestimuladas por conta de que parou de investir, porque a odontologia ela é sempre crescente. O que é uma verdade hoje pode não ser daqui a 3, 4, 5 anos. Então, como toda ciência, nenhuma ciência ela é absoluta, porque toda ciência ela precisa da dúvida e ela precisa de melhorias para que ela se torne uma verdade, mesmo que instantânea, mesmo que temporal. Mas ela precisa disso, porque a gente evolui também. Senão a gente vai pensar como pensava 50 anos atrás, 60 anos atrás. Isso não é conivente no mundo de hoje, não, né? Não. E aí, o senhor vai apresentar um caso e falar um pouquinho do trabalho do senhor, né? Vamos sim. E desse trabalho de maxilar atrófica, qual a evolução que o senhor viu, assim, de diferente da primeira cirurgia que o senhor fez, vamos dizer, para a última que o senhor fez, assim? Vamos lá. Na maxilar atrófica, por exemplo, eu faço implantes zigomáticos há quase 20 anos. A gente teve um crescimento muito grande na evolução dessa terapia. Por exemplo, o tipo de técnica era intrasinusal, depois começamos a trabalhar com técnica extrasinusal. A técnica modificou, o material modificou, os implantes modificaram, a superfície dos implantes modificaram. Então, o que é isso? É uma evolução do que a gente passou há 10, 15 anos atrás. Então, a gente tem que parar para olhar para trás com um olhar pelo retrovisor, olhar pelo olhar de aprendizado e olhar para o futuro com vontade de crescimento. E essas coisas todas comungam em técnica cirúrgica, material e ciência. Se você não tiver esse tripoidismo, se você não tiver essa pirâmide que vai ser basilar na sua formação, você fatalmente está fadado a ter insucesso e ficar estagnado, e a técnica não tem nada a ver com isso. Exatamente.
Ó, então agora eu vou dar a oportunidade para o senhor vai começar a falar sobre o seu tema, tá? E aí vamos ver aí com os alunos, se tiver alguma dúvida ou querer fazer algum comentário, depois a gente tenta ler as perguntinhas. Ótimo, vai ser ótimo. Bem, pessoal, acompanha a gente que a gente vai desmistificar um pouco a maxila atrófica para não pensarmos em primeira escolha o zigomático. O zigomático, ela é uma terapia eficiente, ela é uma terapia segura, ela é uma terapia consolidada. Agora a gente tem algumas premissas anteriores a ela e a abordagem nossa vai ser sobre isso. Então, acompanha a gente que a gente tem um tema bacana para discutir com vocês. A gente vai ter uma oportunidade de falar coisas interessantes, até mesmo do implante zigomático e entre outras técnicas. Tá ótimo. Então, muito obrigada. Eu que agradeço. E vamos agora para a próxima aula. Obrigado.